Olha, vamos falar rapidamente hoje do sistema respiratório, a respiração, os campos involuntários e voluntários automáticos, que nos coloca questões de altura a metade do peito, a panqueia divide-se em dois bronquiolos após repetidas sucessivas divisões, né? Então, 250 ml de bronquiolos e as questões que nos colocam fatores importantes. Então, o sistema respiratório apresenta duas partes. As vias respiratórias são por boca, fossos nasais, faringe, traqueia, bronquiolos e os pulmões. Ok? Então, vamos lá. Então, a questão por dentro do corpo, raio-x, né, que tem o recurso para observar os tecidos, manchas nos pulmões, a respiração, as trocas gasosas com o sangue. Nessa hora, a célula absorve o oxigênio e libera o gás carbônico. Os movimentos respiratórios que ocorrem devido à presença de músculos intercostais, no diafragma e na expiração. Ok? E na caixa torácica, que aumenta o volume, a respiração e o diafragma. Ok? Então, bem rápido, questões de... vamos ler aqui uma questão importante sobre as alternativas ecossocialistas, né? Em alguns campos eu falei sobre ecologia piagentina. A crise ecológica da Terra atingiu um ponto de virada decisivo com a mudança climática, um processo dramático que se acelera muito mais rápido que o previsto. Ok? O acúmulo de gás carbônico, né? O consumo de carbono, o aumento da temperatura, o derretimento do gelo polar, as secas, as inundações, tudo acontece de maneira veloz, de avaliações científicas, né? CO2, ok? Enquanto a tinta ainda seca, já foram superadas, tiradas otimistas demais. Os observadores estão se inclinando cada vez mais para os níveis mais altos nas previsões para os próximos 10, 20 e 30 anos. É preciso acrescentar que os balanços oficiais ignoram certos perigos estudados que formam suficientes para que poderiam provocar um aquecimento descontrolado do planeta, com 400 bilhões de toneladas de CO2, que por enquanto estão aprisionadas na permafrost ou pergiloso, pântano congelados que se entende por toda a Sibéria. Se o gelo do Ártico está derretendo, por que o mesmo não aconteceria nesse caso? Uma pergunta, depois de certo nível de aquecimento. Se o céu 6 Celsius, por exemplo, o planeta ainda seria habitável para a nossa espécie. Então, quem é o responsável por essa situação? Se precedentes na história da humanidade, a ação humana, responde os cientistas, a resposta é correta, mas um pouco curta. Seres humanos vivem na Terra há milhares de anos, mas a concentração de CO2 na atmosfera tornou-se perigosa. Somente nas últimas décadas, como os marxistas, nossa resposta é o culpado, é o sistema capitalista, sua lógica absurda, irracional, de expansão e acumulação infinita, seu produtivismo, obcecado pelo lucro a qualquer preço, são responsáveis por levar a humanidade à beira do abismo. A racionalidade da acumulação, da expansão do desenvolvimento capitalista, somente sua forma neoliberal contemporânea é impulsionada por cálculos e miopes. Está em contradição intrínseca com a racionalidade ecológica e a proteção do longo prazo dos ciclos naturais, a concorrência implacável e exigências de lucratividade, a cultura do fetichismo, né? A mercadoria, a transformação da economia, uma esfera autônoma, não controlada pela sociedade. Pelos poderes políticos, destrói o equilíbrio da natureza. Eu lembro tempo atrás, eu discutindo esse assunto com alguns colegas, né, em questões de panoramas importantes que venham destacar fatos relacionados ao quê? Em épocas que eu estava discutindo que o fato de fazer aulas na academia, ou fazer caminhadas, atividades físicas, ou seja, fazer as suas atividades físicas, suas caminhadas na rua, o processo, ou seja, o ar, os campos elementares, os campos tóxicos
que ocorre, o consumo máximo de oxigênio, o processo entre o carbono e o oxigênio, essa troca gasosa, né, que impulsiona também a artéria pulmonar e a artéria, ou seja, as veias aortas, será que aumentou também o maior índice, ou seja, de mortes súbitas, ou ajudou a melhorar diante dos elementos que ocorriam? E se num campo concentrado, que é ali onde é a esteira, onde é a academia, campo de empreendedorismo, ar-condicionado, ventilador, qual é o melhor? São perguntas. Qual, ou seja, em campo de quantidade ou qualidade, esses efeitos nucleares, ligado como foi colocado aqui, ou seja, nos coloca maneiras ecológicas de, ou seja, ver esses campos de reciclagem na nossa própria caminhada. Porque muitas vezes nós temos que saber, ou seja, inspiração e expiração, diafragma, os músculos intercostais. Às vezes o carbono, alguns falavam, em certa época, alguns livros de fisiologia do exercício, que prejudica, ou seja, a oxigenação, vai faltar oxigênio. Se faltar oxigênio, morremos. Essas trocas tem que haver, é lógico, tem que haver uma administração, um treinamento permanente ligado a esses consumos de oxigênio, né? O CO2, porque essas trocas gasosas que ocorrem, não é só o CO2 que ocorre, mas o hidrogênio, o nitrogênio que acontece em meios elementares. Eu quero falar que as questões da gravidade que ocorre, ecológica, esses tipos de abstração que eu falei, simplificada, e essa abstração que eu falei, o campo de esquema e as nossas ações, e que vai refletir, ou seja, no objeto que nós estamos. O objeto é o quê? O ambiente, o campo de percepção, e essa percepção vai nos conceder esquemas de ações, esquemas corporais, que vai haver efeitos determinantes ligados ao nosso próprio corpo, que possam ser efeitos nucleares que possam acontecer. Às vezes, as questões que aqui o autor coloca, o Michael Louvi, ou seja, ele coloca uma questão importante aqui, que você vê também algumas em questões sobre a racionalidade, a acumulação da expansão, o desenvolvimento capitalista. Embora nós sabemos, se nós entendemos o oxigênio, entendemos o carbono, entendemos as veias, as artérias, os capilares, vamos entender sobre o empreendedorismo, saberemos que temos, ou seja, um equipamento. Como eu falei que nós somos uma farmácia, eu não quero dizer em questão que nós somos um estoque com todos os tipos de medicamento planetário, mas nos coloca fatores importantes, ok? Então, quando eu falo sobre esse assunto, que venha elucidar, fatores que venham relacionar, ou seja, essas conferências, o clima, a impossibilidade, a altitude, o aquecimento, que relacionam os métodos ligados também ao mercado e à fisiologia do exercício, como citei o Paulo Leite aí também, e outros autores que relacionam essas fontes. Então, quando sabemos as questões do processo que ocorre ao sistema cardiovascular, vamos entender também o sistema respiratório, que é um campo de ciclo de vida, que relaciona o que? Esse fluxo. Ou seja, agora vamos analisar bem. Vamos falar sobre CO2, vamos falar também sobre anabolizantes, esteroides, catabólicos, o testo, né? Todo mundo está falando de testosterona. É lógico que testosterona, desde eu nasci, eu tenho testosterona. Desde que eu nasci, desde o meu ciclo de vida. É lógico que vai haver um desenvolvimento. Eu não tenho testosterona quando é novo. Aí complica, eu não sou um tipo de X-Men, o extraterrestre. Temos que entender isso. É a porcentagem. Tem um monte de gente falando, a porcentagem essa tal. E essa tal. Peraí, eles não entenderam o que dizer até hoje ainda. Olha o que o Couto Cubo falou. Não é depois dos 40 que você vai saber viver. É antes. Quando você começar a nascer um dia, 2 dias, 3 dias, você sabe que é um processo. Eu não sou mulher, mas é uma gestação metabólica, uma algazarra metabólica tão grande que ocorre. Testosterona, progesterona, você traz as mulheres aqui em campo de exemplificação, porque elas têm testosterona também. Então temos que amadurecer as questões. É lógico que abusar, exagerar, em qualquer área